10 melhores trios de ataque da história do futebol, aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Na 10ª colocação está o trio que continha Sandor Kocsis, Hidekuti e Puskás da Hungria. A seleção húngara de futebol da década de 1950 foi uma das mais fantásticas de todos os tempos, e quando ela entrava em campo todos paravam para assistir, principalmente o trio, que era feito por Sandor Kocsis, Nandor Hidekuti e Ferenc Puskás, no qual leva o prêmio hoje de gol mais bonito. Bom, na verdade o prêmio leva o seu nome. Eles realmente faziam o que queriam dentro de campo e a caminho da final da Copa do Mundo de 1954 ficaram invictos por quase 4 anos. E esse trio era conhecido pelos torcedores como Equipe de Ouro ou os Poderosos Magyars. E afinal, esse trio junto à seleção húngara de 1954 foi considerada a maior seleção nacional que nunca ganhou uma Copa do Mundo. Assim como a seleção brasileira de 82 que tinha Zico. E esse trio de jogadores da Hungria ainda detém o recorde de mais jogos consecutivos com pelo menos um gol marcado. Isso cerca de 73 entre os anos de 1949 a 1957. Na 9ª colocação nós temos o trio holandês Cruyff, Rozenbrink e Rep. Johan Cruyff entre esses três era o mais famoso. Ele era uma figura parecida com Leno, com cabelos à altura dos ombros e era capaz de driblar como se a bola estivesse presa em seus pés. E atuando pelo Ajax, Johnny Rep foi o parceiro de Cruyff. A dupla habilmente se combinou para ganhar a 3ª Copa da Europa consecutiva do clube em 1973. Enquanto isso, Ron Rozenbrink se destacou. O atacante, que não era um produto do Ajax nem do Feyenoord, estava a caminho de se tornar uma lenda do Anderlecht. Os holandeses formaram um dos trios de melhor ataque da história. Eles estavam no seu melhor durante a Copa do Mundo de 1974, mergulhando e girando como aviões de combate. No entanto, eles foram derrotados na final pela Alemanha Ocidental em Munique. Realmente, a seleção holandesa de 1974 foi uma das melhores de toda a história, mas que não foram campeãs da Copa do Mundo. O que foi realmente uma pena. Seria incrível ver esse trio com uma Copa do Mundo em suas mãos. Na 8ª colocação fica o trio brasileiro Rivelino, Pelé e Jairzinho. Durante sua carreira, Pelé formou 3 trios lendários, foi imparável pelo Santos ao lado de Pepe e Coutinho e conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 62 junto a Garrincha e Vavá. No entanto, talvez a melhor formação de ataque da história do futebol internacional tenha ocorrido em 1970, quando a majestosa seleção brasileira derrotou todos em seu caminho para a glória e levar a taça da Copa do Mundo. E apesar de não ser exatamente um 3 de ataque, Tostão, que também estava engatado nesse meio, Rivelino na esquerda, Jairzinho na direita, Pelé no meio, fizeram a maior parte dos estragos aí durante essa época aí, marcando a história dos maiores trios, quartetos de ataques do futebol mundial. E assim eles ficam com essa 8ª colocação. Em 7º lugar está o trio Gento, Di Stéfano e novamente Puskás, quando atuavam pelo Real Madrid. Na temporada 1958/59, o Real Madrid montou uma linha de ataque que ficaria na história do futebol, quando Di Stéfano e Gento chegaram ao clube em 53. Foram as primeiras peças-chaves deste ataque. E quando Puskás chegou em 1958, foi a cereja no topo dessa linha de ataque dos sonhos. E o seu melhor momento juntos aconteceu na Champions League de 1960, quando Di Stéfano marcou 3 gols e Puskás fez 4 na vitória por 7-3 sobre o Eintracht Frankfurt. E agora é o momento que vocês vão me perdoar aí na pronúncia. E até os dias de hoje, Alfredo Di Stéfano continua a ser um dos melhores marcadores da Champions League, o que é um feito e tanto, considerando que hoje as equipes jogam muito mais jogos. E claro, né, Francisco Gento também é o único jogador a ter conquistado 6 taças da Europa. E Puskás nem precisa mais falar.
E na sexta colocação fica o trio mágico da Juventus, no qual era composto por Gianpiero Boniperti, John Charles e Omar Sivori. E no final dos anos 1950 e início da década de 60, esse trio devolveu à Juventus os seus dias de glória, no qual ela tinha experimentado o gostinho algumas décadas atrás, em 1930. Quando Umberto Agnelli assumiu a presidência da Juventus, o clube estava em nono lugar na Série A. Mas Umberto tinha grandes planos para a Juventus e trouxe o astro inglês John Charles e o mago argentino Omar Sivori para ajudar a impulsionar o clube ao sucesso. Eles ganharam 3 Scudetti em 4 temporadas e chegaram perto de ganhar a Copa da Europa. Além de Gianpiero Boniperti, que também completava aí esse trio magnífico que dominou a década de 50 e meados de 60 também. E na quinta colocação fica o famoso trio brasileiro que era conhecido como os 3 R's. Trio esse que era composto por Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, que foram titulares de todos os tempos da seleção brasileira de futebol. Essas 3 estrelas brasileiras fizeram o futebol parecer fácil ao driblar as melhores defesas de sua geração, para levar o Brasil à glória da Copa do Mundo. Eles apareceram pela primeira vez juntos na Copa América de 1999 e se tornaram um dos maiores trios de ataque da história do futebol. E no ano de 2002, o intimidante Tridente, que também pode ser chamado de Tridente ou Trio, tanto faz, realizou a façanha mais prestigiosa do futebol mundial, marcando 15 gols em apenas 7 jogos durante a bem-sucedida campanha da seleção na Copa do Mundo. E esse trio também permitiu que uma jovem promessa florescesse naquela Copa, Ronaldinho Gaúcho, que também passou a se deslumbrar e mostrar a sua arte e o seu futebol no Barcelona e no Milan. Esses 3 jogadores, essas 3 lendas, com certeza jamais serão esquecidos pelo seu grande trio formado e pelos seus feitos pela seleção brasileira e, claro, os seus times aí que eles defendiam fora da seleção. E na quarta colocação fica o trio de Mané, Firmino e Salah, atuando pelo Liverpool. Sadio Mané, Roberto Firmino e Mohamed Salah foram devastadores para o Liverpool durante um período de 3 anos em que chegaram a 2 finais da Champions League, antes de conquistar o seu primeiro título na liga em 30 anos em 2020. E sob o comando de Jürgen Klopp, Mané forneceu a habilidade e velocidade, Firmino a inteligência e Salah os gols, pois quebraram todos os tipos de recordes de gols. Eles também eram um ataque moderno, pressionando ferozmente pela frente para recuperar a bola e fazer muitos gols, é claro. Esse trio realmente trouxeram uma era de ouro para o Liverpool. Infelizmente, Mané não faz mais parte da equipe do Liverpool e agora está atuando pelo Bayern de Munique. Mas sem dúvidas, esse trio do Liverpool aí, durante esses 3 anos, foi um dos melhores de todos os tempos, com o grandioso Mané, o inteligente Firmino e o cara dos gols, Mohamed Salah. Em terceiro lugar fica o trio que ficou conhecido como a Santíssima Trindade do Manchester United. O trio dominou a década de 1960, abrindo caminho para o domínio do Manchester United sob o comando de Sir Matt Busby. E embora não fosse estritamente uma frente de 3, George Best, Bob Charlton e Dennis Law aterrorizaram as defesas em toda a Inglaterra e Europa por mais de uma década. Esses caras realmente fizeram um estrago com os adversários. Best era um grande driblador, Law era um grande artilheiro e Charlton era provavelmente o melhor meio-campista da Inglaterra. E a prova concreta de que esse trio era fenomenal veio em 1968, quando o Manchester United se tornou o primeiro time da Inglaterra a vencer a Liga dos Campeões, derrotando o Benfica por 4-1 na prorrogação no estádio de Wembley. Realmente esse trio ficou marcado na história do futebol mundial e do Manchester United. E a segunda colocação dos maiores trios de ataque de toda a história do futebol fica com Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo atuando pelo Real Madrid. O Real Madrid precisava de algo especial para quebrar o controle de ferro do Barcelona sobre o futebol espanhol no início da década. E o trio BBC surgiu no momento perfeito e formou o trio mais perigoso da história do futebol.
Karim Benzema, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale contribuíram para que o jogo espanhol alcançasse níveis incríveis em um evento bastante raro em que dois dos trios de ataque mais letais do futebol compartilharam uma rivalidade emocionante. E só na primeira temporada juntos esse trio marcou 97 gols no ano de 2014. E passado algum tempo eles conquistaram 3 títulos consecutivos da Champions League sem precedentes e 4 no total, com todos os 3 marcando gols em finais memoráveis. E quando Ronaldo ingressou na Juventus em 2018, eles terminaram depois de 5 anos gloriosos desse grande trio que deixou marcado aí o seu legado na história do futebol e do Real Madrid, é claro. E o trio que ocupa o primeiro lugar não poderia ser diferente, o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar atuando pelo Barcelona juntos. O Barcelona tinha todos os ingredientes para uma tempestade perfeita em 2014, e quando o Blaugrana contratou Luis Suárez, foi aí que a festa começou e os adversários começaram a tremer as pernas. E ele foi colocado como o príncipe herdeiro do Barcelona no terço final, quando Lionel Messi fez a transição para um papel mais criativo para os catalães. E na primeira temporada de atuação desse trio sul-americano, já que Neymar é brasileiro, Messi é argentino e Suárez é uruguaiano, eles aniquilaram as defesas e levaram o Barcelona a uma tripla inédita. Afinal, Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez marcaram 122 gols em uma única temporada. É gol demais para 3 jogadores. Bom, mas na verdade não é muito quando se trata de Messi, Neymar e Luis Suárez. E é por isso que de longe eles são o melhor trio de ataque de todos os tempos no futebol. E há muitos jogadores que se destacaram sozinhos, individualmente ou em dupla, mas quando você consegue encaixar tantas peças boas em um trio ou um quarteto que seja, fica realmente muito bonito de se assistir. Espero que você tenha gostado, inscreva-se aqui no canal Mestre Rankings e ative as notificações, deixa o like e o comentário, valeu e até o próximo vídeo.